Hoje, quarta-feira, nós já estamos na sexta semana da Páscoa, o tempo pascal está caminhando para o seu término, e nesta quarta-feira nós estamos meditando o capítulo 16 do Evangelho de São João, do versículo 12 ao 15, bem curtinho o texto bíblico, mas o texto nos diz assim: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. A gente observa nesse texto, só um pequeno comentário, porque antes de entrar no Evangelho eu quero fazer outro comentário. Mas para a gente ver aqui a unidade trinitária, Pai, Filho e Espírito Santo, esta comunidade perfeita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. Mas antes de comentar um pouco sobre esse Evangelho, eu quero voltar à primeira leitura, a partir de ontem, terça-feira, quando Paulo e Silas chegam à comunidade dos Filipenses, e onde eles começam também a sofrer as consequências do anúncio da verdade que fala o Evangelho de hoje, e eles foram açoitados, diz o texto, os dois com varas, e depois foram presos, por causa do anúncio do Evangelho da verdade de Jesus. E hoje a primeira leitura ainda de Paulo, fala de Paulo, que ele chega a Atenas. Ele chega num grande espaço chamado Areópago, e ali ele vê que o povo ateniense é um povo muito religioso, tanto é que tinha uma estátua ao Deus desconhecido, e Paulo diz que é justamente esse Deus desconhecido que ele anuncia Jesus Cristo, a grande verdade, que esse Jesus ressuscitou. E quando Paulo anuncia que Jesus ressuscitou, a comunidade não o aceita. Vamos te ouvir depois. Poucas pessoas aceitaram esse anúncio, essa grande verdade que fala o Evangelho de hoje, que é o Cristo ressuscitado. Vocês perceberam também que eu mudei um pouco o meu cenário. Eu estou aqui diante do altar de Nossa Senhora, que foi colocado aqui na Igreja Matriz, porque mês de maio é o mês dedicado a Maria. Que possamos nesse mês ter um cuidado especial, um carinho especial para com ela, para que ela também nos ajude a conhecer a verdade que nos liberta. Então, pegando o Evangelho de hoje, que era apenas o versículo 12, onde diz: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. E depois Jesus fala do Espírito Santo. Hoje, também nós não conseguimos absorver a ideia, a verdade de uma vez, em determinados momentos. Se a gente olhar, os discípulos vão compreender algumas verdades só depois da morte e ressurreição de Jesus. Quantas vezes Jesus já havia dito para esse grupo que ele ia sofrer, que ele ia morrer, que ia ressuscitar, mas ainda não cabia na mente daqueles homens essa plenitude da verdade. E nós percebemos principalmente no início do tempo pascal, quando Jesus apareceu para aqueles homens, como eles tiveram dificuldades de acolher Jesus ressuscitado. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora, porque o processo do conhecimento pleno é uma caminhada que é feita de maneira muito paulatina, e por isso nós temos que ter uma paciência em relação a nós mesmos, em relação aos outros, para absorver esta verdade.
que muitas vezes nós não temos paciência nem conosco, nem com os outros, e muitas vezes também nós vamos falar a verdade de uma maneira muito dura. Diz que a verdade sem a caridade, ela também mata. E Jesus fala: olha, vocês ainda não têm capacidade de compreender toda a verdade, vocês ainda não têm capacidade de compreender toda a verdade que eu revelei para vocês. Tanto é que eu já falei da ressurreição, mas vocês vão ver que vocês vão ter dificuldade de absorver essa verdade. Aí Jesus fala: quando vier o Espírito Santo da verdade, vocês vão compreender, porque é um processo. Eu quis citar Paulo no início, a leitura de terça e de quarta, que Paulo anuncia a verdade que é Jesus, mas antes Paulo não tinha essa verdade. Vocês recordam, não há muito tempo, nós tivemos a meditação de que Paulo, a caminho de Damasco, ele ia perseguir aqueles que seguiam esse caminho que é Jesus. E ali Paulo começa a fazer uma experiência de uma verdade que ainda não cabia na sua cabeça, na sua mente, porque ele perseguiu os cristãos. E aí Paulo faz uma experiência de Jesus. E aí, a partir do momento que Paulo faz esta experiência, ele descobre qual é a verdadeira verdade e anuncia esta verdade. Porque o Espírito Santo vem em nosso auxílio, como diz Jesus no Evangelho. Quando vier o Espírito da verdade, o tempo da igreja é o tempo do Espírito Santo. Se a gente voltar na leitura do Evangelho de terça-feira, é o mesmo capítulo 16, Jesus diz que ele vai, e é bom que ele vá, porque ele vai enviar o defensor, que é o Espírito Santo, que hoje nós estaremos celebrando Pentecostes. É a presença do Espírito Santo agindo no seio da igreja, é a presença do Espírito Santo que nos dá pleno conhecimento da verdade, quando deixa esse Espírito Santo agir em mim. Então, por isso é muito importante para nós, queridos irmãos, queridas irmãs, para a gente ir mergulhando no mistério de Deus, para que essa verdade ela possa ser conhecida cada vez mais por nós, porque a verdade sempre nos liberta, a verdade sempre nos leva para o caminho seguro, e que possamos deixar o Espírito Santo agir em nós, para que nós possamos fazer a experiência cada vez mais dessa verdade que o próprio Cristo nos trouxe. Ela está aí, mas é preciso mergulhar através do Espírito Santo nesta verdade contida na Sagrada Escritura, para que o meu caminho possa ser sempre um caminho que liberta. Por isso termino voltando ao versículo: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Fugindo do campo religioso, quantas vezes nós queremos que a pessoa tenha conhecimento da verdade, até mesmo em relação a uma doença, mas que a pessoa não tem capacidade de absorver toda a verdade. E a gente tem que saber fazer com que a pessoa vai compreendendo aos pouquinhos, dando algumas pistas, para que a pessoa possa ir absorvendo o seu próprio problema. E muitas vezes, naquela falsa caridade, a gente despede na pessoa todo o problema. Então, ao invés de ajudar, a pessoa fica mais deprimida, mais abatida. Que o Espírito Santo também nos dê capacidade e sabedoria para dizermos a verdade, como ela possa ser dita no momento certo, mas na capacidade que a pessoa tem de absorver. Que o Espírito Santo, esse defensor que fala o Evangelho de ontem e de hoje, possa vir em nosso socorro. Como o Espírito Santo ajudou a Nossa Senhora a perceber a grande verdade, que ela estava grávida e ia ficar grávida pela ação do Espírito Santo, é obra de Deus. E o Espírito Santo fez ela perceber esta grande verdade, esse grande mistério. O Espírito Santo também possa nos fazer conhecer a grande verdade no grande mistério de Deus que se manifesta no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.